Capítulo 2, irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, ele só tem 3 seções, né? E vai tratar aqui acerca da natureza de Deus, quem Deus é. E vai chamar ao mesmo tempo Deus de Deus, como vai atribuir a Deus ele ser configurado, né? A palavra certa não é configurado, né? Ele ser achado em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o título da seção de número 2 é De Deus e da Santíssima Trindade. Um dos maiores mistérios que nós temos na Escritura Sagrada é sobre a personalidade divina, sobre o ser de Deus, ele ser achado em 3, né? Um Deus só, mas existindo em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, completamente conjuntas e independentes ao mesmo tempo. Cada um com sua função. Por exemplo, nós temos o Pai como Criador de todas as coisas, o Filho como Redentor de todas as coisas, e o Espírito Santo aquele que revela o Filho para a nossa salvação e para o nosso benefício. Seção 1 diz assim, ó: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo. Essa expressão aqui, puríssimo, está no superlativo, porque o Senhor, quando é classificado na Escritura Sagrada, ele não é chamado de santo. Ou seja, vocês já perceberam isso, né? Deus não é chamado de santo. Ele é chamado de santo, santo e santo. Então está no superlativo, né? Então ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre. Aqui, entenda só, quando a descrição é Deus é completamente livre, então o único ser que tem livre arbítrio é Deus. Os demais não. O que nós temos é livre agência. O que é uma livre agência? É que nós só podemos fazer coisas que são limitadas. Por exemplo, as coisas ilimitadas nós não fazemos. Por exemplo, se você decidir aí, como um crente, dizer assim, a partir de hoje eu não peco, bom, vai ficar apenas na sua declaração, porque minutos depois você vai cair na tentação do pecado e vai pecar. Então, oi? Em certa medida, eu não peco, já peca. Mas se a gente decidisse assim, dizer assim, ó, irmãos, vamos fazer uma firme resolução. A resolução que nós temos agora é que daqui para frente nós não iremos mais pecar. Daqui para frente. Essa resolução só vai demorar alguns minutos, talvez nem isso, e nós já vamos cair no pecado, cair no erro. Isso mostra que a nossa vontade ela é extremamente limitada. Mas quando nós falamos que Deus ele é livre, é porque ele pode decidir sobre o que bem entender. E não somente decidir, ele faz acontecer aquilo que ele quer. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que nós dizemos que Deus é livre, nós dizemos com um certo cuidado também. Porque, veja, as vontades divinas também são limitadas. Parece herético isso que eu estou dizendo, né? A vontade divina é limitada. Sim, limitada pela sua palavra. Deus ele não vai além daquilo que ele registrou. Então, como ele é fiel e fiel à sua palavra, então a vontade de Deus nós também podemos dizer que ela é boa. Porque a palavra de Deus ela é boa. Então, toda essa vontade de Deus para o nosso conhecimento e salvação está na Escritura Sagrada. E essa vontade de Deus que o Senhor nos deu a conhecer, Deus não pode ultrapassá-la. Por exemplo, existem coisas que Deus não pode fazer. Pecar. Deus não pode pecar. Segundo, Deus não pode fazer nada semelhante a Ele mesmo. Em absoluto. Um certo filósofo disse assim, e é uma premissa errada, que
Se Deus é completamente poderoso, então ele podia criar alguma coisa que ele não pudesse levantar. Imagine se Deus criasse uma rocha gigantesca, elevada aí a máxima, e ele não poder erguer essa rocha. Veja, Deus não pode fazer isso. Isso é contraditório. Se ele pode todas as coisas, ele nunca pode criar alguma coisa contra ele mesmo. Porque a sua vontade é boa. Então, existe para Deus também algumas limitações. Ele não pode pecar, ele não pode criar nada semelhante a ele mesmo. Ele não pode criar nada semelhante a ele mesmo. Ele é absoluto. Quando esse termo existe aqui na confissão de fé, significa dizer que não existe nada que se compare a ele. E a Escritura Sagrada faz uma pergunta. Deus faz uma pergunta. Ele diz assim: a quem me comparareis? Com quem me comparareis? E isso tem a ver com essa palavra absoluto, tem a ver com a ideia. Se tivesse um católico romano aqui conosco, poderia nos ajudar nisso, a entender. A ideia de não se fabricar nenhuma imagem da divindade. Veja só, a partir do momento em que eu tenho uma imagem referente à divindade, por exemplo, eu posso ter uma imagem referente a mim. E eu tenho as fotos, né? Alguém pode depois esculpir um busto de mim. Pode fazer isso, porque tem minha foto. Mas veja, por que eu não posso fazer nada em relação a Deus? Porque Deus é incomparável. Eu não posso compará-lo a nada. Então, qualquer coisa que eu faça para reter a imagem de Deus, eu acabo de limitar a Deus. Vou dar um exemplo aqui. Por isso que eu evoquei aqui o católico em nosso meio. Se você for num culto católico, na missa, então você tem dois elementos que tipificam a divindade. Dois, de início. Viu? O primeiro é a ceia. Quando o pão é consagrado e o vinho são consagrados, eles deixam de ser pão e vinho e passam a ser o corpo e o sangue do Senhor. Tanto é que no catolicismo romano isso é chamado de hóstia consagrada. A palavra hóstia vem do latim e significa vítima. Então, a vítima consagrada. Ao final da missa, as hóstias que sobraram, elas não são colocadas fora, mas elas são guardadas em um local específico, chamado de sacrário. Então, na mentalidade do católico ocidental, tanto a hóstia como o sacrário são imagens da divindade. Mas a partir do momento em que eu tenho essas imagens da divindade, em certa medida eu limito a Deus. Então veja, a hóstia em si, elemento físico extremamente fraco. E o sacrário, fruto de nossas mãos. Então veja, eu estou atribuindo a minha intelectualidade, a minha inteligência, a minha arte, à imagem de Deus. Então, em última análise, o Deus, na mente do católico romano, ele pode ser elaborado por mãos humanas. A sua representação pode ser elaborada por mãos humanas. Enquanto que a Escritura Sagrada nos faz uma pergunta: com quem me comparareis? Então eu não posso ter nenhuma imagem da divindade para que eu não possa ter a ideia de comparar a Deus. Segundo, olha só, fazendo tudo segundo o conselho da sua própria vontade. Veja como ele é livre. Ele faz segundo ele quer, segundo a sua vontade. Que é reta, a palavra reta aqui
tem a ver com justiça, é uma justiça verdadeira, reta, imutável, ou seja, não sofre variação. Agora, imagine só, se Deus tivesse o seu ser e sua vontade mutável, né? Então, o ser de Deus, se o ser de Deus fosse mutável, hoje Deus está de bom humor, então todos nós gozamos de muita alegria. Imagine se amanhã ele amanhece irritado. O que é que seria da criação, né? E se sua vontade fosse imutável, se suas leis fossem mudadas, então, olhe só a insegurança. A Escritura Sagrada nos garante, isso é uma garantia, de que Deus tem um povo, de que nós somos esse povo. Mas imagine que amanhã ele dissesse o seguinte: olha, eu me cansei de vocês. Eu agora quero que Israel seja meu povo. Eu quero que o americano seja o meu povo. E não a igreja seja o meu povo. Então veja, olhe só o dano que a gente iria sofrer com isso. Então veja, a lei de Deus e o ser de Deus são imutáveis, não mudam. E nós temos uma devocional para isso. Os santos apóstolos, meditando nessa afirmação doutrinária, o ser de Deus é imutável e a sua vontade é imutável, eles concluem, iluminados pelo Espírito Santo: isto é a causa de não sermos consumidos. Isso é a causa de não sermos consumidos. Continua. E tudo isso para a sua própria glória. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, galardoador dos que o buscam. E contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Vejam duas palavras aqui que parecem não fazer sentido no texto, mas eu vou explicar a vocês como elas fazem. Quando diz assim, justíssimo, ao mesmo tempo que ele é terrível. Se tem uma coisa que Deus é proclamado na sua palavra, é um ser cheio de amor e extremamente gracioso, belo. Quando usa a palavra gracioso aqui, é a ideia que nós temos de João 10. Lembram que lá em João 10 tem a narrativa do bom pastor. O texto grego, quando chama alguma coisa de bom, está chamando ao mesmo tempo de belo. O bom não é divorciado do belo. Ok? Então Cristo, Deus, é um belo pastor. É um bom pastor, mas é um belo pastor. Ele é gracioso. Então, a imagem dele é graciosa. Ao mesmo tempo que é terrível. Então veja, ele é tão esplendorosamente poderoso que ele é terrível. E ele é tão terrível que os santos profetas, quando registram a sua lei, ele diz assim: a terra treme. Veja, Deus fala e a terra treme. De tão revestido de poder e de glória que ele é. Ao mesmo tempo que é um ser extremamente belo, é um ser terrível. Muitíssimo, muitíssimo poderoso. Não à toa, irmãos, mesmo figurando em imagem reconhecível, imagem humana, quando Abraão e quando alguns santos do Antigo Testamento viram a Deus, o que é que eles fazem? Em figura angélica, eles se prostram. É tão gracioso que mesmo em figura humana, os homens não suportam a sua presença e caem de joelhos. Então, ele é belo e é terrível. Então, é meio incompreensível isso, né? Como é que você pode ver uma coisa bela e ao mesmo tempo terrível? O significado basicamente é o seguinte: em termos estéticos, ele é o
o cúmulo da perfeição. Mas ele é terrível conquanto o seu poder. E ao vê-lo, nós trememos. Pela sua beleza, mas também trememos por causa do que ele pode fazer. E a pergunta, o que é que ele pode fazer? Cristo nos diz o que é que ele pode fazer. Ele diz assim, temei antes a Deus do que os homens. Porque pode lançar vossas almas aonde? No inferno. Então vejam, o que é que ele pode fazer? Ele é tão poderoso que nos dá destino. Ele é que direciona as nossas vidas. Quando você for conhecer a doutrina da salvação, você vai entender como ele direciona as nossas vidas. Existe uma peculiaridade na doutrina da salvação. A palavra predestinação vem da palavra grega fiorizo. É uma palavra de uso militar. Era uma palavra em que os comandantes romanos usavam dentro do campo de batalha. E que era conhecida, inclusive, do povo de Israel. Quando um comandante, um capitão de guarda, ele colocava à frente do exército, e o exército, aonde ele bem entendesse. Afinal de contas, ele era o líder maior daquele regimento, daquela companhia. Então ele podia decidir assim, eu vou atacar pela direita, eu vou atacar pela esquerda, eu vou atacar de frente, eu vou atacar pelas costas, pela retaguarda do inimigo. Então veja, o comandante escolhe, o capitão escolhe como o exército vai se posicionar. Assim é Deus em escolher o nosso destino. Ele pode tanto nos salvar, como ele pode tanto também nos condenar. E aí você vê aquela questão de a questão da a palavra não está vindo. De Deus ser incompreensível. Veja. Nós dizemos que Deus é amor e ele salva pecadores. Mas esse mesmo Deus de amor é o mesmo Deus que condena homens. O mesmo Deus de amor que criou toda a glória e todo o céu é o mesmo Deus que criou o inferno. O inferno não foi feito pelo diabo. Foi feito por Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa. E até corrigir aqui os irmãos. Há quem pense errado nisso. Você sabe dizer por que o inferno é terrível? Por que o inferno vai ser terrível? Acusação constante. Por que o inferno vai ser terrível? Veja só. O problema do inferno, dele ser terrível, é porque Deus vai estar lá. Enquanto que na glória ele vai estar em um estado de amor e de complacência, compaixão e de graça, no inferno você vai gozar de um Deus, você não, apontando para vocês. O condenado, no caso. É que ele vai gozar de um Deus extremamente irado. Inclusive, sofrerão amargamente os anjos que abandonaram o seu estado natural e caíram em depravação. Eu estou falando de Satanás e dos demônios. Para eles, o inferno vai ser extremamente angustiante. Porque eles vão topar com um Deus extremamente irado. Agora não. Já e ainda não. Quando o homem morre sem Cristo, ele começa a sua tormenta, mas no inferno ainda não. No inferno, nós podemos dizer que ele ainda não foi inaugurado. Ele ainda está novinho. Ele não foi inaugurado. Os homens, no dia quando Cristo voltar, o que é que vai acontecer? Isso é escatologia, nós vamos estudar bem lá na frente. Ó. Cristo volta, digamos que ele volte agora. Cristo volta. Os crentes fiéis são arrebatados, os mortos são ressuscitados. E vão para a sua glória. Vão ficar com ele. Imediatamente se instaura o quê? Um tribunal no mundo inteiro. Os homens mortos e os homens vivos, os que morreram sem Cristo, e aqueles homens vivos que viveram uma vida sem Cristo, imediatamente morrem. E são julgados. E automaticamente condenados. Aí nós temos a inauguração do inferno. Então, todo esse povo é lançado no inferno,
Juntamente com quem? Com o diabo e seus anjos. Os que morreram sem Cristo estão em tormenta. Igual aquele caso que nós enxergamos do rico. Lucas 16. A Igreja Católica tem duas posições sobre isso. Uma semelhante à nossa, de que os que morrem sem Cristo mesmo, eles estão esperando o momento final para serem lançados no inferno. E aqueles que ainda não tiveram a justiça plena, aí vão para o purgatório. O purgatório, dentro da tradição católica romana, só tem uma porta, e é a porta do céu. Então o homem vai ser purgado e é lançado na glória, né? O purgatório nunca lança ninguém no inferno. O purgatório lança para o céu, né? Então essa é a posição católico-romana, não é a nossa. Então, o que é parecido entre nós e os católicos romanos? É que o pagão, o ímpio, aquele que é danado contra Cristo, né? Então ele, morto, ele já começa a sofrer tormenta. Aguardando o dia do juízo, para ser definitivamente punido. E aqueles que não tiveram o alcance da justiça plena, quem que alcança a justiça plena dentro do catolicismo romano? Somente os santos. Os santos. Quem são os santos? Oi? Todo mundo vai para o purgatório, aí é purgado. Não, o purgatório no catolicismo romano não é algo ruim. Não. O purgatório é um momento em que a gente passa como se fosse de purificação. Aí uma vez que somos purificados, aí nós somos levados ao encontro daqueles santos que passaram reto pelo purgatório e já foram para a glória. Cristo vem, nós ressuscitamos para nos encontrar com Ele. Mas por que ele falou o ladrão hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Vixe, exato, que é o local de descanso. A palavra paraíso, ela é uma palavra que é sinônima à palavra sábado, Shabat. Significa local de repouso ou local de descanso. Bom, muito bom. Quem morre com Cristo está automaticamente no paraíso. Não. Não. É como se a gente estivesse em descanso. Como se a gente estivesse aguardando o dia do retorno de Cristo, para nos encontrarmos com Ele e vivemos eternamente com Ele. Então, todos os que morrem em Cristo, paraíso ou seio de Abraão, os judeus chamam paraíso de seio de Abraão. Nós, cristãos, chamamos de paraíso, comumente chamamos de paraíso. Podemos chamar de seio de Abraão, mas é mais comum nós chamar de paraíso. É o mesmo local, seio de Abraão, paraíso é o mesmo local. Oi? Sim, o Lázaro estava muito bem. Uhum. Você está num local de repouso, de deleite, né? No entanto, os ímpios são lançados aonde? Naquilo que o Antigo Testamento vai chamar de Hades. É um local de sofrimento, de angústia, de tormento. Né? Aí Cristo vem, nós somos arrebatados, nós somos ressuscitados, os que morreram com Ele, os vivos são arrebatados e estão com Cristo. E quando Cristo for, nós vamos definitivamente gozar de sua glória. Agora deixa eu ser bem polêmico aqui com vocês. Nós vamos estudar depois. Vocês sabem onde é que vai ser a glória de Cristo? Sim, está em repouso. Repousando, tá? Você veja. Sim, goza da companhia dele, goza da presença ali de Deus. Mas isso. Nós estamos, os que morrem em Cristo estão nesse local paraíso, onde Deus está. Estão diretamente ali na presença de Deus. Agora, como é esse descanso é que nós não temos detalhe na Escritura. A Escritura apenas fala que é um local de descanso, um local de deleite. Né? Aguardando a ressurreição. É isso aí que eu vou falar.
Quando Cristo vier, aí os mortos ressuscitam, os vivos são arrebatados, e quando houver o julgamento do mundo, aí nós vamos participar disso aí. Dessa que nós chamamos de Cidade Santa. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui a vocês. Aonde é a glória de Deus ou a Cidade Santa? Aqui mesmo. Lá no Apocalipse capítulo 20 e 21, João registra que eu vi a nova Jerusalém que do céu descia para novos céus e nova terra. A única diferença da nossa crença para a crença dos testemunhos de Jeová, nesse caso, é que é um número ilimitado de eleitos e de salvos. Tão numeroso como a areia, ou os grãos de areia que há na praia. Então essa é a ideia. Hã? Não, aí... Veja, aí o que é que acontece? Quando acontecer o julgamento do mundo, só vai habitar a nova terra os salvos. Os perdidos serão todos lançados no inferno, que também recebe um outro nome, chamado Lago de Fogo, de destruição eterna. Então a ideia aí é que eles serão punidos eternamente, mas não mais aqui. É em outro local, em outro lugar. Eles não terão mais chance. Sofrimento eterno. Josi, deixa eu dar o estudo. Então veja só. Então a ideia de inferno, ideia de inferno e lago de fogo, é que a gente tem a ideia de que as pessoas serão queimadas, né? É sim e não. É sim porque a palavra que é usada como fogo não é para purificação, mas é um fogo para tormento. E é não, porque o juízo do inferno não é o fogo. O juízo do inferno é a presença de Deus irada. Então, a presença de Deus irada é como um fogo que nos queima. Por exemplo, há quem diga, e eu não duvido disso, de que uma das piores mortes que alguém pode sofrer é ser queimado. Morrer queimado vivo, né? Então, quem está em chamas, você morre em tormento. Então, essa é a presença de um Deus irado. Ele causa tormento naqueles que não o tiveram, daqueles que o rejeitaram. Quer os mortos, quer os vivos. Serão atormentados eternamente. E aí a palavra eternamente é um processo que parece nunca acaba, né? Há um debate muito forte nisso, se a palavra eternamente, usada no texto bíblico, é eternamente, é de forma literal, ou eternamente durante um certo tempo e todas as coisas se consumam, né? Há uma inclinação que o sofrimento não seja eterno. É que há um momento em que essas pessoas que negaram a Cristo serão totalmente destruídas. Com aquela expressão assim, e vi o inferno, o diabo e os seus anjos sendo lançados no lago de fogo. É como se fosse uma ideia de que em um determinado momento, todo sofrimento e toda angústia realmente vão cessar. Tribunal, julgado e condenado. Quem comparece a esse tribunal de Cristo, né, que não foi arrebatado ou que não foi ressuscitado na primeira ressurreição, né, são duas ressurreições. A primeira ressurreição dos eleitos, a segunda ressurreição dos ímpios, dos incrédulos. Então, quem participa da segunda ressurreição é julgado e condenado. A sentença é certa. A sentença é certa. Por exemplo, quem morre sem Cristo, o destino já é selado. Hebreus 9, 27. Está destinado a morrer uma só vez e vindo depois disso juízo. Morreu sem Cristo, o destino é selado. Mas nós vamos ver isso depois, viu? Isso aí é bem depois. Assim, pois, amado de Deus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência,
desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua, Tanto querer como realizar. querer realizar, segundo a sua que é isso que eu me pego, a boa vontade. O que é desenvolver a salvação aí? Veja, o desenvolvimento da salvação. Então, veja só, o desenvolver a salvação aí está falando do aspecto da santidade de vida. Então, desenvolver a salvação diária. Não é no sentido de... É porque eu sou salvo hoje e você salvo amanhã. Não é nesse sentido. É que eu sou salvo, mas salvo hoje, sou santo hoje. E amanhã eu tenho que me aproximar mais de Deus e me aproximar. É nesse sentido que é desenvolver a salvação. Santidade de vida. A palavra certa é essa. Santidade de vida. Seção de número 2, irmãos. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. A palavra bem-aventurança aí, eu quero que vocês entendam. A palavra bem-aventurança usada nesse texto aí é toda a felicidade ou todo o gozo. Tem um teólogo que usa a expressão de gozo sempiterno. Então, é um gozo permanente. É uma alegria permanente. Então, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória e gozo permanente. Bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas, fazendo que Deus não precisa de nós. O contrário é verdadeiro. Nós precisamos de Deus. Que trouxe a existência, não deriva delas glória alguma. Interessante isso. Deus não precisa da sua criação para o aumento da sua glória. A sua criação reconhece e dá a Ele o devido louvor. Mas Ele não precisa de nós para o aumento da sua glória. Ele em si mesmo já é completamente glorioso, né? Aí continua. E diz assim, ó. Mas somente manifesta a sua glória nelas. Ou seja, quando nós conhecemos a criação e a criatura, nós vemos a glória de Deus. Por elas, para elas e sobre a criação. Ele é a única origem de todo ser. Então, tudo que é criado teve origem em Deus. Tudo. Absolutamente tudo. E aqui eu vou ter que fazer um comentário depois a vocês sobre a questão de tudo quanto existe ter origem em Deus. Inclusive o mal. E como é que nós devemos enxergar as coisas más? Eu vou falar daqui a pouco. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas, ele tem soberano domínio. Aquilo que nós chamamos de soberania. Então ele tem domínio sobre toda a criação. Para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. Inclusive as coisas passadas. Todas as coisas, que é tudo mesmo, passado, presente e futuro, estão patentes aos seus olhos. Eu quero que você entenda isso agora. Como é que o passado e o futuro, o passado porque já aconteceu, e o futuro que ainda está por vir para nós, ainda estão patentes diante dos olhos de Deus? Por uma causa explicada por Paulo. Veja só, existe um erro dentro de alguns círculos de teologia e de filosofia, principalmente de filosofia, quando dizem assim, os que creem na existência de um Deus, né? Que Deus está em todas as coisas. O nome disso é panteísmo. Deus em todas as coisas. Então tudo que você vê é como se você visse a Deus. Então você vê uma plantinha, aí você dissesse assim, nós temos ali Deus, uma parte de Deus, um pedaço de Deus.
Nós vemos o homem, nós temos uma parte, uma fração de Deus. Deus não está em todas as coisas, mas veja, todas as coisas estão nele. Inclusive o tempo. Paulo diz lá em Atos, capítulo de número 17, verso de número 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como dizem alguns dos vossos poetas, porque dele fomos feitos geração. Entendam isso agora. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. 3 verbos. Nele, em Deus. Então veja, não é que Deus está em todas as coisas, mas tudo quanto existe está nele. Então, tudo quanto existe está dentro de Deus. Então, ele é tão grande que todo o universo, conhecido e desconhecido, mas que existe, está nele. Então, ele abarca todas as coisas. Então, veja, ele olha para o passado como se estivesse vendo o presente. E ele contempla o futuro como se estivesse vendo o presente. Está aqui, sempre diante dos seus olhos. Então, por isso que todas as coisas são patentes a ele. Nada escapa ao seu conhecimento. Na teologia, isso é estudado como a questão da imensidade de Deus. É um atributo. Um atributo de Deus é chamado, que é incomunicável, é a sua imensidade. Ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que todas as coisas estão dentro dele. O tamanho da grandeza, até o tempo. Nem o tempo escapa dele. Vou continuar aqui, irmãos. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura. De sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Para ele tudo é certo. Porque nada escapa do seu conhecimento. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos. Quando diz santíssimo em todos os seus conselhos, então toda a palavra de Deus é santa. Os conselhos de Deus estão aqui, ó. Todos os conselhos de Deus são santos. Então nada escapa à vontade humana. Tem teólogo que acredita que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando ele declara isso, é que ele acredita também que parte da palavra de Deus é a palavra do homem. Nós dizemos diferente, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, da primeira letra do Gênesis ao último sinal do Apocalipse, tudo é palavra de Deus. E tudo é santo. Até mesmo quando nós temos o registro das palavras dos homens, e até mesmo quando nós temos o registro da própria palavra do diabo. Sim, que eu não posso retirar absolutamente nada. Apocalipse 1, 3, né? Vamos lá. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras. Então tudo que ele faz é perfeito. E você pode ver isso em Gênesis 1. Quando ele acaba de criar no primeiro dia e acaba de terminar lá no 7º dia, tudo que ele faz está lá um selo de garantia. E viu Deus que era bom. Esse selo só muda de tônica quando ele cria a tarde do 6º dia, quando ele traz à existência o quê? O homem e a mulher. Quando ele assim, e viu Deus que era muito bom. Bora lá. Muitíssimo. Sim. Tem algumas palavras no texto bíblico do Antigo Testamento que é um sinal de... A ideia de superlativo mesmo. Por exemplo, a palavra muito bom. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é como se Deus dissesse assim... E viu Deus que era perfeito. Por quê? Porque quando ele acabou de criar o homem,
o que é que repousava no homem? A sua imagem. Por isso que é muito bom. Lá no capítulo, isso no capítulo 1. Só que no capítulo 2, quando Deus vai falar do homem que vai pecar, e veja como a nossa tradução às vezes dá uma falhazinha, e às vezes a gente precisa estar recorrendo ao texto hebraico para entender o sentido das coisas. Lembram que Deus disse assim, olha, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comeres, certamente morrerás? A palavra lá é, até um rapaz que deu uma palestra recentemente aqui em Franca falou sobre isso. A palavra lá é morrendo morrerás. Interessante isso. Morrendo morrerás. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrendo morrerás. Veja, o que é morrendo morrerás? Quando a gente pega contra Deus, certamente a gente vai morrer. Agora vai morrer eternamente. A gente não só morre fisicamente. A gente pode morrer eternamente. Mas aí o texto não é traduzido dessa forma. Morrendo morrerás. O texto é traduzido como certamente morrerás. Por fim, diz aqui, ó. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência, que ele ouve por bem requerer deles. E aqui ele usa, para respaldar essa afirmação, o texto de Apocalipse capítulo 7, verso 11 e verso 12, bem como Apocalipse capítulo 5, verso 12 ao verso 14. Terceira sessão e a gente encerra aqui. Na unidade da divindade, há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Veja, um Deus só existindo em três pessoas, é aqui que eu falei aquele mistério. Um Deus só em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não procede de ninguém, no entanto o Filho procede do Pai, só que é eternamente gerado. Quando é que foi gerado? Eternamente, nós não temos a ideia. E o Espírito Santo procede do Filho. Então, o Pai é autônomo ao Filho, o Filho é autônomo ao Pai, o Espírito Santo é autônomo ao Filho, mas um depende do outro. O Filho depende do Pai e o Espírito Santo depende do Filho. Assim, são declarações que, para a gente entender, a gente tem que usar de boa vontade. De muita boa vontade. Mas que são declarações doutrinárias, declarações de fé. Essa é a Trindade. Um Deus só que subsiste em três pessoas diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas que juntados os três é o mesmo Deus. Não é três deuses, é o mesmo Deus. Isso é o que nós chamamos de milagre da compreensão. Nós não podemos compreender. Matematicamente, isso é um erro, né? 1 mais 1 é 1. Quando nós sabemos que matematicamente 1 mais 1 é 3. Então, são 3 em 1, três pessoas num único Deus. Totalmente distintos, mas completamente ligados um ao outro. Mas distintos. O Pai é uma pessoa distinta do Filho, o Filho é uma pessoa distinta do Espírito, mas os três são ligados um com o outro. Essa é a Trindade. E a gente só pode explicar dessa forma. Talvez seja a maior dificuldade da teologia, seja justamente essa. Isso, essa boa vontade de entender. A gente não consegue entender aquilo. Quando eu ouço esse estudo, eu fico pensando, quem escreveu a
catecismo da Bíblia foram homens. A interpretação deles. Né? Vários. Mais de 40. Então, agora nós estamos estudando para entender a interpretação deles da mesma maneira que a gente, prioritariamente, para nós, o que mais importa é a palavra de Deus. Daí, quando o Senhor fala, tudo, os céus proclamam a glória de Deus, tudo que a gente vê, que a gente, ou belo ou não belo, tudo foi criado por Deus. Agora, quando a gente fala assim, que Ele nos conhece antes mesmo da fundação do mundo, Ele conhecia cada um de nós. Você não imaginar a grandiosidade que a cabeça, a minha pelo menos, não tem isso. Mas, pela fé, eu creio nisso. E Ele tem um propósito para as nossas vidas. Sim. Então, é por isso que é o passado e o futuro estão diante dele. Porque, veja, vendo aquela palavrinha, quando a gente for estudar a doutrina da salvação, vocês vão ouvir muito eu falar sobre isso. Da palavrinha predestinação. A palavra predestinação é literalmente escolher o destino. Então, Deus escolheu o nosso destino. Então, assim como um capitão de um exército diz assim, olha, dá um exemplo bíblico disso. Davi, que pega Urias e escolhe o destino dele, né? Entre aspas. Coloca Urias na frente do exército porque vai morrer. Porque Urias morrendo, ele fica com quem? Com Batseba, sua esposa. Então, Davi não colocou? Davi não tinha poder para isso? Ele não era o rei? Coloca Urias lá na frente. Da mesma forma é Deus. Ele escolhe o nosso destino. E nos coloca justamente no caminho da salvação. Tristemente, assim, para quem não é eleito, Deus também escolheu o destino daquelas pessoas que vão se perder. Ele literalmente rejeita. A melhor imagem que eu tenho sobre isso é uma que uma vez, numa pregação, eu usei essa imagem, sempre quando eu vou falar sobre isso, eu uso essa ilustração. É de um homem, de um artista, que cria. Esse artista é um arquiteto. Então ele cria suas peças, suas obras de arte de forma muito perfeita. Tudo que ele faz é muito bom. Então ele criou as peças. Só que ele colocou no carro de mudança. E mais na frente esse carro capotou. E as peças desceram desfiladeira abaixo. Eram peças de porcelana. A porcelana, com o contato no solo e com a velocidade e a força do impacto do acidente, todas elas se estragaram. Não ficou uma sem sofrer algum tipo de avaria. Todas sofreram avarias. Esse homem informado que todas as peças que ele havia feito se estragaram, vai até o local e ele simplesmente decide fazer o seguinte: pegar algumas para levar para a sua oficina e consertá-las e deixar outras de filadeira abaixo, completamente perdidas. Aí alguém pode dizer assim: mas que arquiteto, que homem ruim, que artista ruim. O artista é bom, porque tudo não havia se extraviado. Tudo não havia se extraviado. Ele é tão bom que decidiu pegar uma parte do que havia se extraviado e recuperar. Ele poderia ter deixado tudo ali perdido. Ele poderia dizer assim: olha, eu sou o artista, fui eu que fiz isso aí. O que é que eu vou fazer? Vou criar peças novas. Mas ele é tão bom que foi lá e pegou peças que haviam não somente se extraviado, mas danificadas, e decidiu recuperá-las. Somente assim a gente compreende a grandeza da doutrina da salvação. Somente assim. Tudo havia perdido, inclusive nós estávamos perdidos. E ele foi lá e resgatou. Eu vou falar agora a vocês do temazinho, e aí a gente encerra de vez. Eu vou dar a palavra para a Josi dar o estudo bíblico.
Ela tá rindo. Tá vendo, né? Irmãos, olha só. Geralmente a gente tem uma má compreensão da palavra mal. Aliás, porque a palavra mal, literalmente, é isso mesmo que você está pensando. É algo mal. Veja só. Um familiar seu, você acaba de receber agora um chamado no celular, que um familiar seu se acidentou e está à beira da morte. Minutos depois, ligam para você e dizem, aquele familiar seu que se acidentou, que estava à beira da morte, morreu. Tragédia. É algo mal. Você, poxa vida, é uma coisa que você não esperava. A pessoa que você mais ama, seu filho, seu esposo, sua esposa, morreu de forma fatal. Não foi de doença, não, que também é mal. Mas foi um acidente aí. Foi sair na rua, um trem passou por cima. Não sobrou nada, quebrou tudo. Um caminhão carregado. Bateu, tragédia. Juntou-se os fragmentos, nem para botar no caixão dá, tem que botar num saco. Você tem a impressão, que coisa terrível, que coisa terrível. Vou dar um exemplo de algo mal. Que nós olhamos para a natureza e que dizem, poxa vida, que tragédia, né? Vocês lembram daquele tsunami, acho que foi 2011, 2012, lá no Japão? Destruiu, no Japão, desculpa, na Indonésia. Destruiu aquele parque, aquela praia paradisíaca que muitas pessoas iam para ali apenas para descansar e gozar da natureza, né? E ele foi tudo destruído. Milhares e milhares de pessoas morreram naquele evento. Que tragédia, nós podemos dizer. O atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos. Pessoas que estavam... A angústia das pessoas que estavam dentro daqueles aviões, que viam o momento que ia chegar o momento em que o avião ia se chocar com alguma coisa e que todos que estavam ali iriam morrer, né? O desespero do piloto que viu o avião se chocando com a torre gêmea. Então veja só, tudo isso nós dizemos assim, tragédia, isso é muito mal. Mas entenda, irmãos, nós só podemos compreender a palavra mal se a gente compreender a palavra juízo. Tudo que nós sofremos hoje é consequência do juízo de Deus. Tudo. Tudo que sofremos hoje é consequência do juízo de Deus. Então o câncer que se acomete sobre um cristão, que ainda que julgado por outros seja uma pessoa boa, uma pessoa graciosa, uma pessoa de bem na igreja, mas que morre de forma fatídica, de uma enfermidade tão cruel como essa, que é o câncer, veja, nada mais é do que o juízo de Deus, que inclusive os crentes passam por ele. Então o mal só pode ser entendido como um juízo de Deus sobre toda a humanidade. E é um juízo terrível, porque nós não escapamos desse mal. A morte vai nos visitar, quer cedo ou tarde, mas ela vai nos visitar. E para que ela nos visite, existe uma causa que nos leva a ela, que pode ser uma enfermidade, que pode ser o tempo, que pode ser uma tragédia. Olha só, Luiz Alberto, tem um caso muito interessante sobre isso. Um norte-americano que estava escalado para um daqueles voos ali, e de repente um colega chega para ele meio que como desesperado, dizendo assim, olha, faz um favor, troca comigo de passagem. Eu estou precisando pegar esse voo, porque eu estou precisando acontecer isso, isso e isso. E a pessoa disse, olha, eu estava para viajar, mas você está mais carente, precisando mais do que eu posso ir em outro horário, vá no meu lugar. E a pessoa entrou naquele voo e morreu, né? E a outra pessoa escapou. A pergunta é, a pessoa que escapou é melhor do que a pessoa que morreu? Não, não é não. Veja, porque a pessoa que escapou, entre aspas, daquele momento. Mas haverá outros.
Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Isaías 45, verso 5. Escute bem. Eu sou o Senhor. Deus se revelando ao profeta e dizendo ao profeta quem ele era. Então ele começa logo dizendo o nome. Eu sou o Senhor. Essa expressão eu sou é o nome de Deus. E não há outro fora de mim. Não há Deus. Não há outro Deus além de mim. Deus está dizendo. Eu sou o Senhor e não há nada comparado a mim. Aí ele diz porque é que nada pode ser comparado a ele. Escute bem. Eu te cingirei, ainda que tu me conheças, para que saiba, desde o nascimento do sol, verso 6, desde o poente, que fora de mim não há outro, ou seja, não há nenhum Deus que se compare a mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, escute bem, crio as trevas, o mesmo Deus que nos dá a claridade. Esse formar a luz está inclusive aqui falando dos anjos. Ele está dizendo que é o autor das densas trevas, inclusive daqueles chamados de demônios, né? Eu faço a paz, e olha a expressão que está depois, e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então veja só, como é que um Deus tão bom pode criar o mal? Entenda, o mal aqui é um controle de Deus sobre nós no sentido de juízo. Porque todos nós que pecamos, que quebramos a sua lei, vamos provar do seu juízo. Inclusive os salvos. Por exemplo, o ladrão que reconhece Jesus na hora da morte, reconheceu Jesus como seu Salvador, e ouviu de Jesus que possuía salvação, porque Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi Jesus que disse. Mas o que é que acontece com aquele ladrão? Ele desce da cruz e escapa com vida? Ele prova do juízo, ele morre. Quantos crentes fiéis nós não conhecemos? Quantos santos? E quando eu digo santos aqui, crentes fiéis, que tinham uma vida piedosa, mas que morreram. Provaram de juízo, provaram do mal. Todos, porque todos pecaram. Todos vão provar desse juízo divino, porque todos pecaram. Mas o homem se tornou, veja, o homem se torna terrível quando ele cai lá na maldição do pecado. Ele era muito bom no sentido, veja só, Ruth, ele era muito bom no sentido de perfeição, porque ele tem a imagem de Deus. Aí quando ele pecou, ele quebrou essa imagem. É como se o pecado fosse o seguinte: você imagina um espelho aqui, um espelho perfeito. Aí você pega uma pedra e sacode no espelho. O que é que vai acontecer? Aquela imagem vai simplesmente se espedaçar. Isso é o pecado. O que o pecado fez em nossa vida? É como se nós fôssemos o pecado é como se a gente fosse atingido por uma pedra muito forte, que aquela imagem de cristal de Deus que estava em nós, simplesmente ela se esfalerou, se transformou em pó. Então, aí quando Deus nos salva, o que é que ele faz? Ele pega esse homem com a imagem quebrada e restaura. Mas o homem perdido continua perdido porque a imagem foi estragada. Ok, vamos orar encerrando. Depois que eu orar, quem quiser fazer pergunta e continuar por aqui, fica à vontade. Quem não, pode ir para casa. Vamos encerrar, vamos ficar de pé. Bendizemos ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Pedimos que o Senhor nos ilumine e nos ajude para que nós possamos compreender a tua doutrina, que é extremamente pontual, aguda, profunda. Às vezes nós não a entendemos bem. Ajuda-nos para que a nossa mente possa captar a tua mensagem. Nós oramos agradecidos a ti por esse cuidado que o Senhor tem tido para conosco e o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.